Então, pegando essa parte e a explicação que eu dei anteriormente sobre o que Calvino explica sobre esse termo, nós vemos simplesmente o oposto na igreja brasileira. A igreja brasileira tem levantado homens e inclusive mulheres, o que contraria inclusive o texto, porque nós não vemos aqui no texto ordenação feminina, mas somente masculina. Tem levantado pessoas que elas são tanto imputáveis de crimes e desonrosas dentro da igreja, como fora da igreja. São pessoas que não têm nenhum escrúpulo, pessoas sem limites nenhum, mas que são seguidas e aplaudidas, muitas das vezes, até por nós. Seja por nossa omissão, ou seja por nosso aplauso. Mas ele tratar sobre isso mais à frente. Ele diz ainda, marido de uma só mulher. Na época de Paulo, isso aqui é uma curiosidade, na época do primeiro século dos apóstolos, era normal ainda, persistia essa prática entre os judeus de poligamia, ou seja, possuir e ter mais de uma esposa. Então a poligamia havia se tornado tão comum entre os judeus que esse costume corrompido, ele acabava virando um tipo de lei ou norma. E o que acontecia? Veja só, a igreja surgindo e se expandindo no mundo, contrária à poligamia, mas que muitas das vezes, famílias que agora eram cristãs, o homem tinha mais de uma esposa. E aí o que fazer? O homem já tinha 50 anos de idade, e ele era casado com 2 esposas há uns 20, 30 anos, com as 2. Tinha filhos e tudo mais. Já imaginaram a dificuldade que os apóstolos tiveram para lidar com essa situação local? O que é que os apóstolos fizeram, pelo menos inicialmente? Caso um homem tivesse se casado com 2 mulheres antes de se converter ao cristianismo, seria muito cruel ou dificultoso forçá-lo a abandonar a segunda esposa. Pelo tempo, pela convivência, pelos filhos, 20, 30 anos, era quase impossível de você pedir algo desse tipo. Então, o que é que os apóstolos fizeram? Eles inicialmente toleraram essa situação, porém eles não induziram e nem escreveram favoravelmente. E é por este motivo aqui que Paulo, apesar de parecer um pouco óbvio para nós hoje, marido de uma só esposa, mas para o contexto de Paulo não. Então ele tinha que escrever. O presbítero, ele não poderia ser alguém que já fora casado com 2 esposas ou que tinha 2 esposas, já excluindo esse grupo dessa possível ordenação. Então, veja só, Paulo estava instituindo um padrão e norma para as futuras gerações da igreja. Lembrando que a carta que ele está escrevendo a Tito é para que Tito organize a igreja e para que depois outros se levantem no lugar de Tito e assim mantenham esse padrão que nós seguimos até o dia de hoje, no Novo Testamento. Desse modo, ele diz também, na sequência, veja, ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e agora entra na questão dos filhos. Ele diz assim, que tenha filhos fiéis ou crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Eu queria fazer um comentário aqui, porque muitas das vezes, quando nós olhamos aqui a questão dos filhos, pode não ficar muito claro qual tipo de filho Paulo está tratando aqui. Qual é a idade desses filhos ou a situação do contexto da época do apóstolo Paulo. Existia algo, e ainda existe dentro do judaísmo, um evento que se chama Bar Mitzvah. Parece meio estranho, mas é fácil. Basicamente significa filho do mandamento. Bar, filho, Mitzvah, mandamento. Só é lembrar de Bartimeu ou Bartolomeu, ou seja, Bartimeu, filho de Timeu. Bar, filho, Timeu, o pai. Então, o que acontecia, e acontece ainda no judaísmo? Esse ritual, essa cerimônia, era feita para o menino, também hoje em dia para as meninas,
quando eles chegavam na questão moral dos 12, 13 anos. O Talmud diz que eram os 13 anos. Então, quando esse jovem, esse adolescente chegava aos 12, 13 anos, ele era levado ao templo e ele era questionado e sabatinado pelos sacerdotes e, no caso, na época, pelos rabinos, para ver o entendimento dele acerca da lei.